Graça e paz, tudo bem com você? Bom, nós vamos para mais um dia da nossa leitura da Palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo, nós estamos lendo o livro de Jó e nós estamos no capítulo 18. Nós vamos hoje ler o capítulo 18 inteiro, que é a segunda fala de Bildade, um dos amigos de Jó, amém? Abre a sua Bíblia conosco, Jó 18, versículo 1. Eu tenho por tema aqui, Jó merece tudo isso? Uma pergunta, amém? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Vocês que se despedaçam em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? São várias perguntas que esse amigo faz a Jó. 5. Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Aqui nesse versículo 6, ele está dizendo sobre escuridão e confusão. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Então quer dizer que ficaria nas trevas, na escuridão. 7. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá. São perigos que aguardam os ímpios, porém, lembrando de quem estamos falando. E ele está respondendo para Jó. 10. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados, e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. Eu vou focar um pouco mais nesses versículos aqui, nessa leitura, porque tudo que ele vai falar a partir de agora é o que já está passando. Porém, ele começa no versículo 5 falando sobre o fim do ímpio. Aqui na minha Bíblia tem esse tema, o fim do ímpio. E nos versículos de 1 a 4, a terra será abandonada por sua causa? Uma pergunta. E aí ele começa a falar justamente aquilo que já estava passando, mas como se fosse o castigo do ímpio. Então olha só, a calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará ao seu lado. Jó perdeu tudo que ele tinha, financeiramente falando. Ela devorará os membros do seu corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. Aqui está falando sobre doenças na pele. E Jó tinha essas doenças, sobre a agonia dos ímpios, com doenças. E Jó estava doente, Ele tinha várias enfermidades ali, nesse momento. O ímpio será arrancado da segurança da sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Jó perdeu tudo que ele tinha. Em um dia só foi tudo perdido. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Então olha só, nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. Olha que fala cruel que esse amigo está dizendo para ele. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Aqui na minha Bíblia está dizendo que o enxofre é uma pedra amarela que quando queimada produz odor sufocante, um cheiro forte. No mundo antigo era usado como desinfetante para purificar o local onde havia uma pessoa morta e para outros usos medicinais. Ou seja, o enxofre será espalhado sobre a sua casa, ou seja, vai ser colocado enxofre na sua casa porque teve morte. Então olha que pesado, 16. Por baixo secarão as suas raízes, e por cima murcharão seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. A sua memória é a sua descendência. Jó perdeu todos os seus filhos. E pelas praças não terá nome. Lembra que eu falei lá no começo? Jó era um homem que, segundo estudos que eu fiz aqui, ele tinha uma boa classificação social, então ele era como se fosse os anciãos daquela época, E quando fala pelas praças não terá nome, é como se ele tivesse sido humilhado, E ele realmente foi, perdeu toda a reputação que ele tinha, 18. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Olha que fala cruel para um pai que acabou de perder 10 filhos. Você tem noção disso? Quão cruel são essas palavras que Jó está ouvindo desse amigo? Do seu dia se espantarão os do ocidente e do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Então, olha só. Essa é a resposta desse amigo, que nós estamos aí já no capítulo 18. Jó fez a sua fala, a sua resposta, no 16 e 17, que ele respondeu o outro amigo, e aí, como eu falei, vai esse debate aí por longos capítulos, E esse amigo começa falando pra ele já: você acha que a terra vai parar pelo que está sofrendo? Como se fosse assim. Em breves palavras aí, é mais ou menos isso que Bildade fala pra ele. E depois ele começa a falar sobre o ímpio, só que ele começa a falar de uma forma bem dolorida pra quem acabou de perder tudo que tinha. Digamos que ele foi um pouco insensível ali à dor de Jó, Todos eles, até aqui onde a gente leu, Bildade, amigo de Jó, fala pela segunda vez. A sua fala é de repreensão. Ele responde às acusações de Jó, que seus conselheiros não eram sábios, que Jó fala anteriormente, que se existe algum sábio entre eles, afirmando que Jó não sabia o que estava falando. Então é como se Jó estivesse falando besteira. Bildade descreve a sorte dos ímpios de uma forma impiedosa, afirmando que Jó sofreria conforme suas palavras e ações. Que não é o caso de Jó, como a gente já sabe, Jó não estava sofrendo porque pecou ou porque fez algo errado.
Ele diz que o homem ímpio recebe o que merece, insinuando que Jó não conhecia Deus lá no versículo 21. Quando ele fala do ímpio e fala que esse não conhecia Deus, ele está dizendo diretamente, está querendo dizer sobre Jó. A resposta de Bildade reflete uma compreensão comum na época em que os sofrimentos eram um sinal de pecado e que ele não conhecia Deus. Porém, Jó estava sofrendo porque Deus permitiu. E lá nos versículos, nos capítulos, 1 e 2, nós vemos que Deus permitiu com limite Satanás tocar na vida dele. Você pode tocar até ali. Lá no capítulo 1, versículo 12, a gente vê que Deus fala, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Isso é um limite, você vai até aqui. A partir daqui você não pode. Deus sempre vai dar essa direção para ele. Ele não vai tocar em tudo que você tem, a não ser que Deus permita. Amém? E aí lá no capítulo 2, nós vemos um outro limite de Deus, no capítulo 2 mesmo. No versículo 6, então o Senhor disse a Satanás, na segunda prova de Jó, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Ou seja, toque em tudo, não o mate. Deus também põe um limite aqui. Ou seja, Satanás não tá brincando de gato e sapato ali com Jó fazendo o que ele quer. Não é assim. Deus pôs um limite, porque ele sabia onde estava o limite de Jó. Deus conhecia Jó. Então, Deus permitiu com que Satanás tentasse a Jó, mas tentasse a sua fé com um limite. Tinha esse limite estabelecido aí. Nós vimos pelas 2 vezes aí que tinha um limite. Deus sabia até onde poderia deixar ele ser afetado, né? Ele sabe até onde a gente aguenta, ele sabe até onde vai a nossa dor, até onde a gente suporta, né? A história de Jó mostra que Deus pode permitir que o justo sofra. Nós temos visto isso aqui, né? Muito assim, abertamente. E que a justiça de Deus não pode ser reduzida a uma fórmula simples. Não existe um jeito, uma forma que a gente encaixe ali, sabe? Deus vai fazer desse jeito. Não existe. Deus pode fazer da maneira que ele quer, quando ele quiser, como ele quiser, usando quem ele quiser. Deus trabalha como quer, quando quer, da maneira e usando as pessoas que ele quer. Bildade acredita que o ímpio colhe o que semeia. Se pensarmos bem, é verdade, né? Nós colhemos o que semeamos, realmente. Porém, podemos passar por situações de aprendizado que está além do nosso entendimento, igual eu falei. Jó não estava aqui passando uma situação porque ele pecou. Ele estava passando porque Deus permitiu. E às vezes nós passamos situações complicadas em nossas vidas que a gente acha que não vai suportar e é Deus nos ensinando algo. Então acontecem situações inexplicáveis. Como eu disse aqui em um outro vídeo, às vezes quando você perde alguém querido e você pergunta, meu Deus, mas por que essa pessoa é tão boa? E às vezes acontece isso na nossa mente, né? A gente vai com esse pensamento louco querendo questionar Deus. Porque um bebê morre, porque, sabe, enfim... E não tem respostas para essas perguntas, né? Não existe uma resposta, porque Deus faz como Ele quer. Ele é poderoso para fazer como Ele quiser, né? E Bildade é cruel, sem piedade ao falar nos versículos 13 sobre doenças, no 14 e 17 sobre família, no 18 que o ímpio será lançado em trevas, no 19 que não vai ter posteridade entre o seu povo, e no 21 que Jó não conhece a Deus. Ele foi cruel com a dor do seu amigo. E nós, como que nós temos reagido à dor dos nossos amigos? Aqui nós não estamos falando sobre não confronte aquela pessoa que está passando por um problema. Não é sobre isso. Jó, nesse caso aqui, né? Nesse caso específico, Jó só queria alguém que o ouvisse. Ninguém estava conseguindo entender ou ouvir a verdade que ele tinha. Ele não tinha pecado, ele não tinha cometido nenhum erro. E esses amigos estão ali afirmando que ele cometeu um erro. Jó passava por tudo isso. Esse amigo foi totalmente cruel e desnecessário. Não trouxe uma palavra de conforto. Isso não foi correção, foi crueldade. Falar pra ele tudo que ele passou dessa forma tão difícil e cruel foi muito difícil, né? Foi muito difícil para Jó, não para ele, né? Ao falar dos ímpios, ele sugere que são completamente rejeitados por Deus e que eles não têm lugar no mundo. Quando ele fala que os ímpios isso, os ímpios aquilo, dá a impressão de que a pessoa que erra, a pessoa que peca, ela não tem uma segunda chance com Deus, como se Deus tivesse um tribunal ali e só aceitasse as pessoas corretas. E a gente sabe que não é assim, né? Senão eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós não teríamos essa chance, né? Devido aos nossos pecados, a gente já nasce com a nossa natureza pecaminosa, a gente não teria uma chance, a gente já nasceu pecaminoso, né? Então... nós vamos abrir aí a nossa Bíblia em Isaías 55:7, versículo 7 do capítulo 55. Vamos ler alguns textos aí para que fique bem claro que Deus perdoa e que nós também devemos perdoar. Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e que o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, como que ele pode dizer que o ímpio não tem jeito, que ele é rejeitado por Deus? Para o Senhor, não. Deus tem um convite de graça para a gente todos os dias. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. E o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou seja, Deus tem perdão para nós. Que possamos usufruir dessa graça do Senhor, sabe? Nós vamos abrir lá nas cartas, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, primeira carta de João. capítulo 1, versículo 9.
Eu vou ler 8, 9 e 10, tá? Que vai falar sobre pecado, confissão e perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, olha que sério isso. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Certo? Então não é sobre fazer e fazer novamente. Eu venho falando sobre isso aqui, né? A gente vem aprendendo sobre isso, né? O perdão do Senhor é sobre aquele que se arrepende verdadeiramente e abandona. A gente vai cometer erros, vai cometer falhas. Peça perdão a Deus e abandone essas falhas, sabe? Nós vamos abrir agora lá em Lucas. Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Vai falar sobre perdão também. Lucas 17, 3 e 4. Tenham cuidado, se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então repreenda, se ele se arrepender, perdoe. Essa é a palavra, não tem outra. E último texto que a gente vai abrir, Lucas 6, 37. Só para fechar aqui o nosso pensamento. Lucas 6, versículo 37. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, se o ímpio abandonar, lá em Isaías 55, 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que possamos pedir perdão diariamente ao Senhor pelas nossas falhas, que são muitas, né? São muitas falhas que cometemos diariamente. Que possamos nos render mais ao Senhor, pedir mais perdão a Ele e receber dessa graça que o Senhor tem para nós. Nesse capítulo de Jó, voltando aí para Jó, né? Nesse capítulo de Jó, somos chamados a julgar menos e confiar mais nos propósitos de Deus, mesmo quando não compreendemos. Ele continua sendo bom. Esse amigo vem e joga esse monte de palavras pesadas sobre Jó. E Jó continua ali confiando no Senhor. Deus é amoroso e misericordioso. Ele é presente em todos os momentos da nossa vida. Que possamos pedir perdão e perdoar os nossos irmãos também que estão sofrendo, oferecendo conforto e apoio. Jó merece tudo isso? Essa é a pergunta. E você? Você merece tudo isso que você está passando? Tenha paciência, tenha fé e confie nos planos de Deus para sua vida, em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais para fazer na sua vida, mas confie. Entregue verdadeiramente o controle nas mãos do Senhor. Assim como Jó. Jó estava ouvindo ali um monte de besteira, mas ele continuou fixado no Senhor. Se a gente se parar para olhar as pessoas ao nosso redor, tem hora que as pessoas vão nos paralisar. Que nós sejamos como Jó, que meio que tampou ali os ouvidos e seguiu o que ele tinha que seguir. Que nós possamos ser essa pessoa que Jó foi, reto, íntegro e temente a Deus. E que se desviava do mal, e que não ouviu qualquer palavra e ficou, me senti chateado, não vou mais pro culto. Que possamos ter maturidade espiritual, em nome de Jesus. Possamos aprender com o outro, mas aprender de forma madura, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, te confortar e te fazer caminhar mais um pouco para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Até o próximo